Então vamos dar sequência. Nessa aula vamos falar sobre copiar atributos e finalizar alguns recursos referentes às camadas aqui que ficou faltando, como por exemplo mesclar camadas. Eu vou clicar aqui na de formas para desmembrar e vou desbloquear o círculo. Eu tenho esses dois objetos. Vamos supor que eu queira juntar esses dois objetos dentro dessa mesma camada de forma. Eu posso selecionar os dois objetos. Aqui para fazer a seleção você não precisa passar o mouse 100% em cima de tudo não. Só um pouquinho que eu pegar dos objetos ó, já é suficiente para selecioná-los. Isso facilita, mas tem hora que você tem que ter cuidado também, que se eles estiverem muito próximos, né, igual a estrela aqui, ó, se eu for selecionar esses dois e pegar um pouquinho da estrela assim, ele já vai selecionar ela também. Então, tomar esse cuidado aí. Selecionei os dois objetos, vou fazer o seguinte, usar um comando Ctrl G para juntá-los. Então, ele ficou agrupado, ele mostrou aqui para mim que ele está em grupo. E aí ele abre um subconjunto, que se eu clico aqui novamente nessa seta, ele me exibe os objetos que estão dentro do grupo. Se eu arrependi e quiser separar esse objeto, Ctrl Shift G. Então, Ctrl G agrupa, Ctrl Shift G desagrupa. Lembrando que quando o objeto está agrupado, vou selecionar e dar um Ctrl G novamente. Ele passa a se comportar como se fosse um único objeto. Você consegue mover, passar algumas alterações para eles aqui, ó, como se fossem os mesmos, como propriedade, por exemplo, de cores e assim por diante. Então, eles ficam como se tivessem ali unidos, né, dentro de um grupo. Vou dar o Ctrl Z para poder desfazer aqui, ok, para que volte cada um de uma cor. Se eu quero desagrupar, repetindo Ctrl Shift G. Esse painel de objeto faz isso que eu estou explicando. Ele agrupa e aqui também ele desagrupa os objetos. Ok. Se eu quiser agrupar camadas, então aqui eu agrupei objetos, agora eu quero agrupar camadas. Eu vou agrupar a camada de forma com a camada de estrela. Vou selecionar, primeiro eu posso selecionar esses dois, dar um Ctrl G para deixar eles em um grupo. Não é necessário, né, fazer isso para fazer, só estou dando um exemplo. Agora eu vou selecionar todos os três e dar um Ctrl G. O que acontece? Ele jogou a estrela, que era o objeto que estava abaixo, para a camada de forma, para a camada de cima, como se fosse a camada principal. E na camada estrela eu já não tenho mais nada. Então ele passou o meu objeto, né, quando ele agrupou, para a camada acima de forma. Se eu clicar aqui na seta, ó, aí eu vejo os objetos que estão agrupados aqui independente. Então, eu tenho aqui um grupo, que são esses dois, como se fosse um objeto, e a estrela como se fosse um segundo. Se eu clicar aqui, ele desmembra me mostrando aqueles dois objetos. Então, ficou bem separado e organizado os objetos aqui dentro, né, do Illustrator. Se eu quiser voltar essa estrela para dentro da minha camada de estrela, eu posso desmembrar. Né, vamos desmembrar aqui o que está agrupado. Eu clico na estrela, ó, seguro e posso arrastar soltando ela para cima da camada estrela. Olha que beleza, ele já carregou ela aqui e ela já ficou em uma camada independente. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Se eu quiser duplicar objetos, como que eu faço? Seguro o Alt, clico e arrasto. Ó. Repara que ele está duplicando aqui as minhas estrelas. Olha lá na miniatura da camada. Ah, mas e se eu quiser duplicar e jogar para outra camada? Eu quero duplicar uma dessas estrelas e jogar para a camada forma. Muito fácil. Ó. Eu posso fazer o seguinte. Poderia copiar, clicar nela e colar. Se eu quiser copiar toda a camada, vou deletar essas duas estrelas aqui para fazer com uma. Quero copiar toda a camada de estrela, que agora só tem uma estrela para dentro da camada forma. Então eu posso clicar na camada, segurando o Alt e arrastar aqui, ó, para cima de formas. Olha lá, ele fica com um maisinho, então isso significa que ele vai colocar aquele objeto na minha camada de formas. Então eu tenho ela aqui também, ó, na minha camada forma e tenho outra estrela na camada estrela. Bem prático, né, e bem útil esses recursos. Eu tenho, vou dar um delete aqui, eu tenho como também duplicar a camada de forma fácil, né, aqui nesse botãozinho, ó, eu clico lá, vai ter a opção de duplicar estrela. Pronto, ele está com duas camadas agora de estrela. Estrela e estrela cópia. E tem alguns outros recursos também por aqui, como exclusão de camadas, que são botões que nós temos também aqui embaixo. Ó. Vou excluir a camada na lixeirinha. Muito simples. Como eu falei, aquele recurso de copiar atributos, né, que estão em uma camada para outra, ele é muito simples e muito fácil. Então, vou fazer o seguinte, vou deletar esses objetos aqui. Para deletar todas as camadas, eu posso segurar o Shift, né, eu estava deletando os objetos, mas aí as camadas manteram. Eu seguro o Shift, clico em todos, botão direito, excluir. Só que aqui, ó, ele não vai, botão direito excluir não vai dar não, perdão. É aqui nessa setinha, né, botão direito excluir no Photoshop. Ou na lixeira. Mas por que está desabilitado? Justamente porque eu preciso de ter pelo menos uma camada aqui. Então, vou selecionar essas duas de cima e aí eu consigo excluir na lixeirinha.
mantive somente a camada de estrela. Próxima aula a gente vai ver sobre o recurso de copiar atributos.